Olá, eu sou Jéssica Oliveira da Costa, estudante do 4º período do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú, localizada em Sobral, Ceará. Este vídeo é uma atividade da disciplina de Estágio Supervisionado 2, onde farei uma análise de uma coleção de livros de matemática para o ensino médio. Esta coleção está disponível na biblioteca do Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota, conhecido como Estadual, colégio onde estou estagiando. Nessa análise, verificarei se esses livros atendem aos parâmetros curriculares nacionais estabelecidos pelo Ministério da Educação, MEC. Oi! Como vocês podem observar, eu estou com a coleção Matemática Paiva, do Manuel Paiva. Aqui eu tenho os 3 volumes das séries do ensino médio e esses 3 livros são o manual do professor. Primeiramente, eu vou mostrar como é a organização do livro da editora Moderna. Tenho a primeira parte, conheça seu livro, depois eu tenho o sumário. Nessa parte, conheça seu livro, o autor traz seções em que o livro é dividido e o intuito de cada seção. Aqui nós temos a primeira seção, que é a página de abertura. Ela tem por objetivo estimular a reflexão nos alunos sobre o problema contextualizado. Aqui nós temos a imagem, temos o problema contextualizado. E aqui ele traz algumas questões que é para o aluno avaliar seus conhecimentos prévios e ainda questões que desafios, que poderão ser resolvidas no decorrer. Eu já havia mostrado a página de abertura do capítulo, que temos esse exemplo aqui. Outra seção que o livro traz é exercícios resolvidos. Esse exercício resolvido, ele vem acompanhado de toda a teoria que o aluno encontra no capítulo. Aqui, ele vai ajudar, esse exercício resolvido, vai ajudar na hora da resolução dos exercícios propostos, que depois eu vou falar um pouco. Nessa parte do exercício resolvido, ele vai ajudar para que o aluno compreenda melhor os conceitos que são abordados num capítulo. Nessa outra seção de exercícios resolvidos, é onde realmente o aluno vai verificar a sua aprendizagem no decorrer do capítulo. Nesse exercício resolvido, proposto, aliás, o autor se preocupa em trazer questões que façam conexão com o cotidiano do aluno, que seja relacionado com as situações vividas por o aluno. Nessa outra seção, em roteiro de trabalho, ele apresenta questões que vão estimular a argumentação do aluno, que o aluno questione e ele possa sintetizar todos os conceitos que são abordados num capítulo. Já em exercícios complementares, ele vai trazer questões mais aprofundadas de todos os assuntos que já foram abordados durante o capítulo. Como percebemos, nessas 4 sessões aqui, o autor se preocupa em mostrar ao aluno como resolver. Aqui já verifica o nível de aprendizagem do aluno. Aqui ele já dá sugestão para o aluno. E em exercícios complementares, ele vai trazer já questões com grau mais elevado para que o aluno se sinta cada vez mais motivado para buscar mais e se aprofundar no conteúdo do capítulo. Outra seção aqui que nós temos é a Matemática Sem Fronteira. Ela traz textos interessantes e que traz situações que vão aplicar conceitos ou algum conteúdo que foi abordado num capítulo. Que percebemos aqui que o livro, nessa parte de Matemáticas Sem Fronteiras, ele traz mais uma aplicação do conteúdo que o capítulo traz em si. Aqui nessa parte de Matemáticas Sem Fronteiras, percebemos que ele traz uma situação real e ele também traz questionamento para que o aluno faça essa ligação de todo o conteúdo que ele já viu,
dos exercícios propostos, de todo o roteiro, de todas as questões complementares, e ele pegue tudo aquilo que ele aprendeu no capítulo e ele venha aplicar aqui numa situação mais prática do dia a dia. Depois de conhecermos o livro, essa parte de que o autor se preocupa em trazer todas as seções, mostrar para que serve, nós temos o sumário, que é dividido em capítulos, e cada capítulo tem os seus subtópicos. Aqui no caso desse primeiro capítulo, nós temos a página de abertura, como eu já havia falado, que traz a situação, que traz questões para o aluno já testar seus conhecimentos prévios. Aí ele dá a introdução ao capítulo, o texto. Essa linguagem que o autor traz, ela é bem simples, bem clara, que o aluno não apresenta tanta dificuldade. E é bem fácil para o aluno interpretar. Ele sempre procura trazer texto para o aluno interpretar esses símbolos, toda essa linguagem matemática. Nesse caso aqui, ele faz menção ao matemático e ele traz a foto do matemático. Passando um pouco mais adiante, percebemos sempre que o autor ele se preocupa em contextualizar o conteúdo e trazer sempre a imagem. Um exemplo bem interessante é nessa parte de conjunto, que o aluno vai estudar conjunto diferente. Para entender essa parte de diferença entre conjunto, ele traz uma questão bem interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Paulo e Roberto frequentam a mesma academia de natação, onde são praticados os 4 estilos: crawl, costas, peito e boa puleta. Em uma conversa, Paulo perguntou a Roberto: "Você já pratica todos os estilos?" Roberto respondeu: "Todos, menos o estilo borboleta." Observe que nessa resposta, Roberto usou uma espécie de subtração. O autor se utiliza dessa situação para fazer menção à diferença que é trabalhada no conjunto. Aí aqui ele trouxe a situação, mas ele também mostra as imagens, que a gente tem o estilo de natação do crawl, costas, peito, borboleta. E assim fica mais fácil para que o aluno compreenda tudo que está sendo abordado. Aí temos o capítulo, aí o autor ele traz já o exercício resolvido, aí vem com os exercícios propostos, mais exercícios resolvidos e assim por diante. Percebemos também, nesse caso, sempre ao lado, o autor se preocupa em trazer observações. Essas observações são bem interessantes para que chame a atenção do aluno. São observações importantes que o aluno vai ter que se atentar para que facilite na sua aprendizagem. E quase sempre nessas observações ele procura traduzir símbolos matemáticos, no caso a linguagem matemática, para a linguagem materna. Ele traz muitas vezes símbolos de matemática, como é que se lê, para que serve. Isso é bem interessante para que o aluno, ao ver algum símbolo, ele possa associar a matemática, mas ele sabe ler o que é aquilo que significa. Quando ele encontrar algum exercício com aquele símbolo, ele vai se atentar para aquele conteúdo que ele já viu no decorrer do livro. Analisando toda a coleção, os 3 volumes, percebemos que o autor ele segue a mesma linha. Traz uma linguagem simples, uma linguagem clara, objetiva e sempre contextualizando e trazendo questões práticas da vida do aluno, fazendo que ele compreenda melhor todo o conteúdo que é abordado no capítulo, no livro. E a gente percebe também que o autor ele teve toda a preocupação de elaborar um livro que atendesse tanto ao PCN quanto à matriz curricular do Enem, já que no ensino médio a maioria dos alunos fazem essa prova do Enem. Muitas vezes o professor, devido à grande quantidade de alunos que fazem a prova do Enem, o
professor muitas vezes ele deixa o livro um pouco de lado para trabalhar questões do Enem, trabalhar para o Enem, já que essa prova vai servir como uma avaliação para os alunos. Então, para que o professor não deixe o livro de lado, o autor se preocupou em elaborar um livro que atendesse tanto ao Enem quanto aos PCM. Finalizando a análise, podemos concluir que esse livro ele realmente atende aos PCMs, já que ele traz uma linguagem fácil, que o aluno não tenha tanta dificuldade e que ele estimula muito essa interpretação do aluno, que o aluno faça essa ligação entre o conteúdo e questões práticas do dia a dia. Sem contar que o autor ele tem a preocupação também de trazer tanto a linguagem materna como a linguagem matemática. Outra parte bem interessante que o autor traz no fim do livro é essas indicações de leituras. Nesse caso, nesse exemplo aqui, nós temos O Homem que Calculava, O Diabo dos Números. E assim, todos os 3 livros, ele traz 3 indicações de livros que trazem alguma curiosidade, alguma história sobre algum conteúdo matemático. Após essas indicações, ele traz as respostas, onde o aluno ele vai poder verificar se o cálculo que ele fez, a interpretação que ele fez está certa. O aluno vai poder ver se ele acertou ou se ele errou, ele vai tentar refazer e ele vai ver naquilo que ele está errando. Bem, essa foi a minha análise sobre a coleção Matemática Paiva. Espero que você tenha gostado e obrigado por assistir o vídeo.